E vamos continuar aí, galera. Mais alguns exercícios para vocês, tá? Olha só, veja esse comigo aqui. A Unicamp trazendo desta forma a informação para vocês. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação do maior afastamento e maior aproximação do planeta, ou dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita da Terra, RT, vale 1,5 vezes 10 a 11, que o raio da órbita de Júpiter, RJ, equivale a 7,5 vezes 10 a 11, e ele deu os desenhos para vocês, né, de maior afastamento e maior aproximação, tá? Então, ele pergunta no exercício 26, tá? Então, mediante isso, o exercício 26 baseado aí nessas informações. De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio de órbita desses planetas em torno do Sol obedecem à relação TJ/TT ao quadrado é igual a RJ/RT ao cubo, em que TJ e TT são os períodos de Júpiter e Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de TJ em anos terrestres é mais próximo de... Legal. O cara colocou aí, o pessoal da Unicamp colocou de uma forma diferenciada, né? A terceira lei de Kepler. O pessoal conhece a terceira lei de Kepler, não conhece? Ora, tá, então você tem lá, terceira lei, diz o quê? O período de translação ao quadrado dividido pelo raio médio orbital ao cubo é uma constante, beleza? É uma constante. Que bom, cara, né? Isso significa o quê? Primeiro que tem uma vírgulazinha que a gente vai colocar nesse texto, que é o seguinte: o período de translação ao quadrado, dividido pelo raio médio orbital ao cubo, é sim uma constante, mas válida para todos os corpos que orbitam o mesmo centro ou foco. Então, eu posso falar que isso aqui é igual ao de Júpiter, da Terra, de Marte, de Saturno, ou seja, dos planetas, do cinturão de asteroides. Mas eu não posso falar que isso aqui é igual ao da Lua. Tá ok? Por quê? A Lua está orbitando a Terra, né, antes de orbitar o Sol. Então, cara, você fala, poxa, ó, T ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante válida para todos os corpos que orbitam o mesmo centro, tá? Então, cara, daí o porquê ele fala assim, ó, período de translação ao quadrado da Terra, dividido pelo raio médio orbital da Terra ao cubo, é igual a período de translação ao quadrado de Júpiter pelo raio médio orbital de Júpiter ao cubo, tá ok? Só trocou de lado, né? Então a informação que você tem aí no texto, tá ok? Tá assim, ó, que bonitinha. T, vamos colocar do jeito que ele colocou para vocês, ó. T, J, né? Período de Júpiter ao quadrado. Trouxe o período da Terra aqui para baixo. Período da Terra ao quadrado. Isso igual a, eleva o RJ lá para cima. Raio de Júpiter ao cubo, dividido pelo raio da Terra ao cubo. Beleza? Então, porque mas não está desse jeito. Não, é porque ele colocou tudo aqui dentro de um quadrado só, aqui dentro de um cubo só. Beleza? Então, apresentou dessa forma, mas é o quê? É a terceira lei de Kepler. Lei aí chamada lei dos períodos. Beleza? Só para te lembrar, galera, essa é a terceira lei, certo? Agora, Kepler estabeleceu 3 leis para vocês. 3 leis. Quais são essas leis? Então, a terceira lei vocês têm aí na lousa, né? Tá aí. Período de translação ao quadrado igual ao raio médio orbital, sobre o raio médio orbital ao cubo, é uma constante. A segunda lei diz respeito ao quê? Às áreas, né? Então, o raio vetor que une um planeta ao Sol varre áreas iguais no intervalo de tempo igual. Quer dizer, se eu tenho esse intervalo de tempo, raio vetor, segmento de reta que une o planeta ao Sol, varre, quer dizer, passa por áreas iguais. Então, quer dizer, se eu analisar o mesmo intervalo de tempo em uma outra posição, eu vou ter ali, ó, poxa, cara, a mesma área. Então, o raio vetor que une o planeta ao Sol varrendo a mesma área. Esta área aqui, Kepler constatou ser o mesmo valor desta área. Ok? Segunda lei. E a primeira lei de Kepler, que diz o quê? Cara, que as órbitas são elípticas. Tá lá, o Sol está em um dos focos, está bem exagerado aqui, o Sol está em apenas um dos focos. O que tem no outro foco? Nada, 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 nada. E o planeta fica orbitando.
Quando o planeta está mais distante, é quando ele tem a velocidade mínima. Como é que chama essa distância aqui? Afélio, afastado do hélio, do Sol. E quando ele está mais próximo, está aqui, ó, periélio, perto do hélio, periélio, perto do Sol, quando ele tem a velocidade máxima. Olha, tem dois pontos em que ele tem velocidades aqui, moçada, idênticas, mas não é por isso que se caracteriza esses dois pontos. Se caracterizam por ter tempo de dia igual ao tempo de noite, são chamados equinócios. Equinócio de outono e equinócio de primavera, tá? Quando o tempo do dia é igual ao tempo da noite, beleza? Então, vocês têm aí a primeira lei, lei das órbitas, órbitas elípticas. Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei, lei dos períodos. Vamos desenvolver o exercício, então, mediante o que ele falou para vocês, né? Dado que você tem ali, então, né? Dado que você tem o que? Olha como ele colocou. TJ ao quadrado, ou aliás, TJ sobre TT, isso tudo ao quadrado, é igual a RJ sobre RT ao cubo, beleza? A Unicamp foi bem legal colocar desse jeito para vocês, porque vai facilitar bastante as contas. Quer ver? TJ sobre tempo, período de translação da Terra, 1 ano ao quadrado, isso é igual a RJ, 7,5 vezes 10 elevado a 11, né? O texto do exercício falava para vocês. Isso tudo dividido por RT, 1,5 vezes 10 a 11. Você fala assim, nossa, esses números grandes aí, calma, olha que legal. O 10 a 11 já vai cortar, ó. Ok? Então vai ficar TJ ao quadrado, que é igual a 7,5 dividido por 1,5, 5. 5 ao cubo. Cara, não acredito. O exercício então ficou assim, ó. Raiz quadrada de 125. Raiz quadrada de 125 é um número que é maior que 11, concordam comigo? Porque 11 ao quadrado é 121. E é menor que 12. 12 é 144, né? 12 ao quadrado é 144. Então, maior que 11, menor que 12. O número que mais se aproxima aí é o número 12 anos. Quer dizer, não é igual, né, moçada? Mas é o número que mais se aproxima da alternativa. Alternativa C, 12 anos. Beleza? Vamos já na sequência, o exercício 27. Quando então, moçada, no exercício 27, aqui nós acabamos de realizar o 26, ele diz para vocês, a força gravitacional entre dois corpos de massas M1 e M2 tem módulo F igual a Gzão, M1 vezes M2 sobre R ao quadrado, em que R é a distância entre eles. G, 6,7 vezes 10 a menos 11, sabendo-se que a massa de Júpiter, MJ, 2 vezes 10 a 27 kg, que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. O módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade. Legal, tá? Você vai ver ali comigo que tendo o Sol, né, a órbita da Terra, nossa senhora, hein? Ficou um pouquinho torto, mas olha lá, órbita da Terra e órbita de Júpiter. Eu tenho esta distância como a menor distância entre os dois astros, ok? Menor distância entre os dois. Cara, essa distância que ele deu, que é a distância da Terra, raio da Terra. E essa aqui é a distância de Júpiter, RJ. Então, a menor distância ou a distância mínima, o R mínimo entre os dois, vai ser quanto? O RJ menos o RT. Que era o único detalhe que você teria que fazer a mais do exercício. Tá? A distância mínima, o alcance mínimo, o range mínimo entre os corpos, então vai ficar 7,5 vezes 10 a 11, tá? Menos 1,5 vezes 10 a 11, ok? Beleza? Tá aí, moçada? Então, ó, quanto vai dar isso aqui? 6 vezes 10 elevado a 11 metros. Então, a distância mínima entre os corpos. Fechou? Agora, cara, o resto é só aplicar a equação, tá? A Unicamp ela é muito legal nesse sentido. Ela vai cobrar, mas ela vai te dar a equação, te dar os números, é só brincar do quê? Pegar o número e encaixar na equação. Vai lá, força igual a Gzão, que multiplica a massa de Júpiter, que multiplica a massa da Terra, dividido pela distância
mínima entre esses dois corpos ao quadrado. Então, cara, veja, ó, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, que multiplica massa de Júpiter, 2 vezes 10 elevado a 27. A massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. Tudo dado do exercício. Todos esses dados foram aí fornecidos a vocês. A única coisa que você teve que fazer a mais foi descobrir essa distância. R mínimo, distância mínima, 6 vezes 10 elevado a 11 ao quadrado. Ok? Ora, então fazer continha aí. Ficaria 6,7, que multiplica 2, que multiplica 6, que multiplica... Tá, essas potências aí, ó, mesma base, vou somar, vai ficar aqui, ó, 51 menos 11, 40. Tudo isso dividido por 36 vezes 10 elevado a 22, ó, né, moçada, distribuindo a potência ali, beleza? Quanto vai dar essa força aqui, então? Ó, bom, 36 por 6 aqui, vai sobrar 6 aqui embaixo, certo? 2 com 6 vai sobrar 3, 6,7 por 3 vai dar 2,2 aproximadamente, vezes o 40 menos o 22, 18. Tá aí, ó, moçada, 2,2 vezes 10 elevado a 18 newtons. Belezinha? Vamos adiante, vamos para o próximo, legal? Então, moçada, os exercícios aí, o exercício 28, vamos juntos. Olha que legal, né? Exercício 28 aí, trazendo para você a seguinte ideia. Primeiro, uma contextualização que a Unicamp faz, beleza? Então, lá vai lá. Ó, texto para a próxima questão. Atualmente, há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis. E isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos, quer dizer, de recargas, né? De repetições de recarga, tá ok? E menor tempo da recarga, entre outras qualidades. O exercício 28, então, diz: outro exemplo do desenvolvimento com vistas a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente média de 3,2 amperes até atingir sua carga máxima, que é de 0,8 ampere-hora. Qual que é o tempo gasto para carregar essa bateria? O cara vai reparar comigo o seguinte: nós já fizemos um exercício muito parecido com esse anteriormente, beleza? Por quê? Veja, no exercício 28, então ele traz para você a informação 0,8 ampere-hora. Meu amigo, ampere vezes hora, o que é isso? Corrente vezes tempo, kit, beleza? Nossa, então pica-pau, peraí, 0,8 ampere-hora, isso é igual a corrente 3,2 amperes. Quanto tempo, então, vai demorar a recarga? Esse tempo vai demorar ali 0,8 ampere-hora dividido por 3,2 amperes. Olha que legal, né? Simplifica a unidade, tá ok? E aí nós teremos 0,8 por 3,2 é a mesma coisa que 8 dividido por 32, ou 1/4. Do que sobrou aqui? Hora. 1/4 de hora, meu, são 15 minutos. Belezinha? Tá aí, né? Resolvido aí para vocês. Tá bom? Então, cara, corrente vezes tempo, carga, isso aí vocês conhecem também de outra forma. O cara pode falar assim para vocês: ó, eu te dou um gráfico de corrente versus tempo. Tá ok? Ah, aqui está a corrente contínua, no caso, como representado aqui. Ah, como é que eu calculo a quantidade de carga? A área lá. Quando você faz essa área, que você obtém aqui, ó, base, tempo, vezes altura, corrente. A altura, que é a corrente, vezes base, que é tempo, kit. Olha que belezinha. Ah, mas o legal da área é que eu posso usar para qualquer área, né, Pica-Pau? Exatamente, cara. Então você fala assim: eu tenho um gráfico de corrente alternada. Aí que belezinha. No caso aqui, a corrente alternada representada por uma senoide. Pode ser uma função de onda com formato diferente, porque poderia ser um gráfico de corrente por tempo com formato triangular. Poderia,
tá ok? Mas o legal é que, ó, esta área é o quê? Carga. Ora, mas a mesma carga que flui no sentido oposto, volta. Então ela vai, volta, vai, volta. Corrente alternada. Aqui, ó, vai, volta, vai, volta. Corrente alternada. Que legal, não é verdade, moçada? Tá aí. Então, kit. Muito bom. Vamos adiante? Vamos para o próximo? Olha só, moçada, texto para a próxima questão. Então, de novo, contextualizando para vocês, o vazamento do petróleo no Golfo do México em abril de 2010 foi considerado o pior da história dos Estados Unidos. O vazamento causou o aparecimento de uma extensa mancha de óleo na superfície do oceano, ameaçando a fauna e a flora da região. Estima-se que o vazamento foi da ordem de 800 milhões de litros de petróleo por cerca de 100 dias. O exercício em questão, então, moçada, tá? Quando uma reserva submarina de petróleo é atingida por uma broca de perfuração, o petróleo tende a escoar para cima na tubulação como consequência da diferença de pressão, ΔP, entre a reserva e a superfície. Para uma reserva de petróleo que está a uma profundidade de 2.000 metros, e dado que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o menor valor de ΔP para que o petróleo de densidade 0,9 forme uma coluna que alcance a superfície é de quanto? Legal, porque aqui a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar hidrostática, em específico Stevin, tá joia? Ora, você fala assim, aqui está o nível do mar, aqui está a base, o solo, o piso do mar, né? Então, moçada, entre a superfície e o solo marinho ali, você tem uma coluna, né? Coluna essa que vai ser preenchida com o quê? Vai ser preenchida com o petróleo. Beleza? Então você fala assim, poxa cara, só de petróleo aqui eu vou ter uma coluna de petróleo. E essa coluna de petróleo pode ter o seu cálculo de pressão determinado como? A pressão da coluna, densidade do petróleo, gravidade, altura da coluna de petróleo, DGH. Mas porque ele pediu a variação de pressão. Sabe por que ele pediu a variação de pressão? Pelo seguinte, galera, você fala, aqui na superfície você tem o quê? A pressão atmosférica. Qual vai ser a pressão aqui no fundo? Né? Qual vai ser a pressão aqui? Ora, cara, a pressão no fundo vai ser o P0 mais DGH. Como ele pediu a variação de pressão vai ser a pressão no fundo menos P0. Né? Ou seja, a diferença entre a pressão na superfície e a pressão no fundo. Então, a diferença entre a pressão na superfície e a pressão no fundo. Quer dizer que esse ΔP é o próprio DGH, densidade do petróleo, gravidade, altura da coluna de petróleo. Ah, cara, tudo bem. Então, capaz não precisaria ter feito nenhuma conjectura desse tipo, já poderia ter calculado direto. Claro, densidade do petróleo, o único cuidado que você teria que ter é aqui, ó, densidade do petróleo, 0,9, certo? Errado. Não, capaz, mas tá certo, tá lá no texto. Está no texto como 0,9 gramas por centímetro cúbico, que eu tenho que passar para quilograma metro cúbico para fazer a equação. Então, multiplicar por 1.000. Gravidade, que é 10, e a profundidade, que são 2.000 metros. Beleza? Então, a variação de pressão, ΔP, vai dar quanto? Então, aqui vai ficar 9 vezes 2, 18, vezes 10 a sexta. Beleza? Esse 10 já usei aqui, ó. Então, 9 vezes 2, 18, vezes 10 elevado à sexta. Ou, se preferirem, como, aliás, o exercício apresenta a resposta, 1,8 vezes 10 elevado à sétima Pascal. Beleza? Tá ok? Aplicamos aqui o teorema de Stevin. Legal, muito bom. Vamos fazer o exercício 30, já aproveitar para fazer o exercício 30, galera,
Que bom! Olha só como ele coloca para você, de novo, contextualizando, dizendo para você o seguinte: acidentes de trânsito causam milhares de mortes todos os anos nas estradas do país. Pneus desgastados, carecas, freios em péssimas condições e excesso de velocidade são fatores que contribuem para elevar o número de acidentes de trânsito. Tá ok, beleza, contextualizou. Agora ele fala assim: o sistema de freios ABS do alemão, esse nome todo que aparece aí, impede o travamento das rodas do veículo, de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática e seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é 0,8 e o cinético 0,6. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, a massa do carro 1.200 kg, o módulo da força de atrito estático máximo e a força de atrito cinético são respectivamente iguais a, que legal, moçada, que legal. Nós temos aqui o seguinte, né? Aplicações do atrito. E essas aplicações, vamos fazer o seguinte, exercício 30, simplesmente colocando para você a ideia o quê? Temos uma superfície, ok? Sobre essa superfície, temos ali o carrinho. Representei aqui um carrinho, beleza? Está lá o carrinho. Ora, esse carrinho está sujeito a que forças? Peso, certo? Aplicado pela terra. Força-peso puxando o corpo. Esse corpo não penetra na superfície por quê? Ora, porque ele está sujeito a uma força normal, aplicado pela superfície. Ok? Peso e normal. Se equilibram. Legal, se equilibram. Quando o cara vai pisar no freio, obviamente ele vai ter que tirar o pé do acelerador para isso. Então, deixa de existir uma força para a frente, uma força do motor que impulsiona o veículo, para existir apenas o atrito contra o movimento do veículo. Atrito esse que pode acontecer em dois níveis, cinético e estático. Tá, atrito estático, quando não há escorregamento, quando não há patinação. Ok? Ou seja, uma informação bem legal aqui que é a seguinte: a velocidade relativa entre o pneu e o chão é zero, ok? Não há escorregamento. Cara, então esse ponto é chamado de centro instantâneo. Centro instantâneo de rotação, ok? Centro instantâneo de rotação, ou seja, cara, a velocidade relativa entre o pneu e o chão vale zero, ok? Centro instantâneo de rotação. Cara, significando o quê? Cara, naquele ponto de contato do pneu com o chão, a velocidade é nula. Quer dizer, o pneu vai estar passando como? O pneu vai estar deslocando, velocidade relativa do pneu com o chão. Naquele momento do contato não há escorregamento. O pneu gira, mas não patina, não escorrega. Beleza? Tá. Olha, nesse caso, então, primeira coisa que eu vou calcular com vocês aqui é o peso. Peso do veículo, M vezes G. Então, peso... Está lá, massa 1.200, gravidade que é 10. Então, nós teremos o peso como 12.000 newtons. Como eu tenho a normal na mesma direção do peso, se equilibrando, normal, com o mesmo valor do peso, a força normal vai ter o valor de 12.000 newtons. Ok? 12.000 newtons. Por que eu obtive a normal? Por que a necessidade de se obter a normal? Para se calcular, então, o atrito. O atrito, moçada, que é Mi vezes a normal. Como eu tenho dois níveis de atrito, o atrito estático, também conhecido como força de destaque, sendo, então, o Mi estático vezes a normal. Quanto vai valer isso aqui? Então, 0,8, que ele falou que é o coeficiente de atrito estático, e a normal, que são
12.000 newtons. Então, vou obter aqui o atrito estático como sendo 9.600 newtons, beleza? E o atrito cinético, que é o μ cinético vezes a normal. Está lá, μ cinético 0,6 vezes a normal 12.000, atrito cinético igual a 7.200 newtons. Beleza? Então, moçada, isso nos fornece a alternativa C. C não, opa, perdão, D de dado. Belezinha? Então tá jóia, galera. Até daqui a pouco. Vamos dar uma paradinha, vocês tomarem uma água, respirarem. No próximo a gente continua no exercício, então, exercício aí 31. Até já!